Pessoal, bem-vindo ao canal Casa do Direito. Eu sou Fernanda Rosário, sou especialista em Direito Civil e Processo Civil e hoje a gente vai ter mais uma aula. Eu escolhi o tema Informativo 993 do STF, né, porque saiu essa semana. E vamos lá. Primeiro a gente vai começar com os avisos. O nosso canal é novo, a gente colocou agora o Instagram, né, Casa do Direito, é só vocês darem uma pesquisada e vocês logo vão encontrar o canal. Também tem o Instagram, né? É só vocês colocarem Casa do Direito que vocês logo vão achar. A gente também está com uma parceria com a HKT Design Artes Fotográficas. Eles estão fazendo canecas, camisas e também canetas para o nosso Casa do Direito. Gostaria também de trazer para vocês algumas oportunidades. Está aberto concurso, né, da UES Viva Rio. Aí eu coloquei para vocês o link para vocês darem uma olhada. Quem é técnico de enfermagem, enfermeiro, médico, enfim, essa área de saúde, principalmente fisioterapeuta, etc. Tem a UES Viva Rio, que abriu agora. Tem o Rio Saúde, também que abriu. E também a Prefeitura do Rio para médico também está aberto. Então, quem é dessa área da saúde e também maqueiro, enfim, que só precisa do nível fundamental, ou auxiliar administrativo, que é nível médio, também está aberto. A UES Viva Rio é mais para UPA da Tijuca, Maré, enfim. E aí está aberto. E aí tem o link, é só vocês clicarem e vão logo ser direcionados, tá? Mais avisos. Quem aí da área de direito, né? Porque eu sei que tem bastante gente aqui que não é da área de direito, que entra no nosso canal mais para ter conhecimento, enfim. Mas quem é da área de direito, finalmente, depois dessa pandemia, enfim, ainda tá rolando essa pandemia, mas a OAB finalmente se pronunciou e colocou datas de abertura de edital, inclusive está aberto já, né? O edital da OAB. Está aberta as inscrições, vai do dia 10 ao dia 16, né? E a primeira fase vai ser em março do ano que vem e a segunda vai ser em maio, tá? E aí eu coloquei o cronograma tanto do primeiro, da segunda e da terceira prova, né? Eu coloquei aqui para vocês darem uma olhada. Também queria trazer para vocês o nosso grupo de estágio e emprego, tá? É um grupo já bem antigo que eu tenho e já tem 1.300 membros, se não me engano. Então é um grupo muito legal. Sempre eu estou postando fotos de eventos, fotos de oportunidades de estágio. Também estou passando o link, enfim. E tem uma galera também que já posta também. Principalmente vagas.com, Moodle, CIE, e também tem outros também de escritórios, enfim, para direito também. Mas não é reservado só para direito, é bem aberto, tem às vezes vagas para psicologia, para fisioterapia, para medicina, enfim, e aí quem é das áreas assim, química também, engenharia civil também, eu publiquei essa semana. Então, quem não está no grupo, é só vocês pesquisarem no Facebook, pedir aprovação, que eu já vou liberar aqui o acesso de vocês, tá? E aí vocês dão uma olhada em tudo. Quem é grande parceiro desse grupo que eu tenho é a Comunidade Empodera, né? A Comunidade Empodera, ela já tem um tempo no mercado e ela faz realmente esse auxílio para quem está buscando estágio e tudo. Então, eu coloquei o link também deles para vocês darem uma olhada. E eu também trouxe aí do Cafro Rio, né, para quem está buscando um preparatório para fazer algum concurso ou um preparatório para poder prestar um vestibular, né, lembrando do Enem ano que vem, enfim. E aí eles estão aqui, vocês estão com o link também para vocês poderem acessar. Inclusive, eles também oferecem bolsa de estudo de até 100%, dependendo da graduação e dependendo da faculdade, dependendo do estado também. Então, a Educafro eu coloquei como Rio, né, como principal, mas eles têm São Paulo, Minas, Distrito Federal, enfim. E aí vocês dão uma olhada pelo link e vocês já vão ter um acesso bem amplo da Educafro Rio e vão conhecer também o trabalho deles. Porque não é só um trabalho de oferecer bolsas, não é só um trabalho de preparatório, mas é um trabalho realmente de cidadania, enfim. E eles têm uma boa temática com
com o povo negro e etc, tá bom? E agora, por fim, né, eu fiz o último vídeo, que também foi informativo, foi 992 do STF, e vi que teve uma visualização enorme, né, o canal é novo e tal, e aí tem bastante gente se inscrevendo. Eu peço para vocês também, quem está assistindo e ainda não se inscreveu, vamos se inscrever, vamos curtir o trabalho, né, enfim. E aí, vamos começar finalmente. Bom, eu começo agora o informativo 993 do STF. A gente vai começar com o direito constitucional, né? Lembrando que os informativos normalmente têm 10 casos, né? São 10 novidades. Claro, o STF é super importante. Quem está tentando um concurso aí, defensoria, procuradoria. Lembrando que a Procuradoria do Estado está aberta as inscrições, tá? Para procurador. Está aberto aí quem é que gosta dessa área. Inclusive tem um tema aqui do informativo 993 que é para essa temática mesmo, PGM, tá? Então quando for eu vou avisar para você. E vamos lá. Bom, direito constitucional. O que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal? Competências. Os Estados-membros detêm competência administrativa para explorar loterias. O que aconteceu? Né? Até o relator foi o ministro Gilmar Mendes. Né? Um julgado foi agora de setembro. E aí, essa temática, ela fica ali enraizada nos artigos 1º e o 32, caput, parágrafo 1º, né, do Decreto-Lei 204 de 67, que dispõe sobre o quê? Sobre a exploração de loterias e da outras providências, né? E aí, o que diz esse artigo 1º? Vai falar assim pra gente. A exploração de loteria, como derrogação excepcional das normas do direito penal, constitui serviço público exclusivo da União, não suscetível de concessão, e só será permitida nos termos do presente decreto-lei, beleza? Então, está dizendo assim, olha só, constitui serviço público exclusivo da União, não suscetível de concessão, ok? Essa que é a parte mais importante do artigo 1º. E o artigo 32 diz, mantida a situação atual, na forma do disposto no presente decreto-lei, não mais será permitida a criação de loterias estaduais. Essa é a parte mais importante. Parágrafo 1º. As loterias estaduais, atualmente existentes, não poderão aumentar as suas emissões, ficando limitadas às quantidades de bilheterias e séries em vigor na data da publicação deste decreto-lei. Tá? E aí, o que passa por esse tema? O que o relator, né, enfim, e aí teve esse julgado, eles entenderam. O que o STF entendeu? Eles entenderam que a competência da União para legislar exclusivamente sobre sistemas de consórcio e sorteios, inclusive as loterias. Então, a União, ela legisla exclusivamente, tá? Sobre as loterias. Agora, a pergunta que está como princípio nessa hipótese é: a União, tudo bem, legislar pode, é exclusivo. Mas e quanto à questão da atividade? E quanto à questão dessa exploração dessa atividade? Né? E aí, a competência material em si, pode ou não pode? Né? É só a União exclusivamente, tanto para legislar como também para competência material ou não? E aí o Supremo disse que, olha só, para legislar realmente é a União mesmo, tá? Inclusive, a Constituição, no artigo 25, parágrafo 1º da Constituição Federal em si, ele fala sobre essa questão. Mas a competência material, nada fala. Então, o que vai acontecer? A União, ela possui competência privativa para legislar sobre sistemas de consórcio e sorteios, inclusive as loterias. Isso não impede, contudo, que os estados e os municípios eles explorem essa atividade. A competência legislativa acerca de determinado assunto não se confunde com competência material executiva, né, de exploração de serviço, enfim. E não se pode conferir interpretação estendida para também gerar competência material exclusiva da União, que não consta no rol taxativo do artigo 21 da Constituição Federal. Então, não consta no artigo 21 da Constituição
essa competência da União. Ela é competente exclusivamente para poder legislar sobre a loteria, né? Não só loteria, mas também sobre consórcios e sorteios, ok? Mas essa questão da competência material, de poder estar ali explorando a atividade, não diz nada o artigo 21 da Constituição Federal. Inclusive, o artigo 1º e o 32 está na tela de vocês, do decreto-lei, ele não foi recepcionado pela nossa Constituição Federal, tá? E por que o STF entendeu isso? Porque eles colidem frontalmente com o artigo 21, parágrafo 1º da Constituição Federal. Por quê? Porque esvazia a competência constitucional subsidiária dos Estados-membros para a prestação de serviços públicos, que não estão expressamente reservados pelo texto constitucional, tá? Então, a gente tem a competência da União no artigo 21 da Constituição Federal, tá? A gente tem o artigo 25, parágrafo 1º da Constituição Federal, que vai falar sobre a questão da competência constitucional subsidiária dos Estados-membros, que nada fala sobre a questão exclusiva da questão das loterias, da exploração da União, tá? E a gente tem aí a colidência, né, entre o artigo 1º e 32 com o artigo 25, parágrafo 1º da Constituição Federal de 88, né? E por conta desse esvaziamento, o que vai acontecer? Houve a não recepção e o STF concordou com essa tese, tá? Então, por fim, os Estados-membros detêm competência administrativa para explorar loterias. Beleza? Esse foi julgado ministro Gilmar Mendes como relator. O caso que a gente tem é um tema mega importante para quem está fazendo concurso público aí, os concurseiros, direito constitucional também. Então, é constitucional a previsão contida na Resolução 40 de 2009 do CNMP, no sentido de que os cursos de pós-graduação podem ser considerados como tempo de atividade jurídica para fins de concurso público no âmbito do Ministério Público. Então, a gente lembra aí que teve um julgado esse ano autorizando, né, que os 2 anos da pós-graduação valessem como atividade jurídica. Inclusive, para Defensoria Pública, os 2 anos, pelo menos o edital aqui do Rio, os 2 anos que se pede pode ser até de estágio, tá? E aí agora o Ministério Público, né, aliás, agora não, o Ministério Público em 2009 tinha feito essa resolução, só que foi para julgamento no Supremo Tribunal Federal agora, e aí saiu esse julgado em agosto, né, e aí o STF entendeu que também, por conta da resolução que já veio permitido, constitucional essa previsão e pode, tá? E aí você pergunta, olha, a gente já sabe da Defensoria, a gente já sabe do Ministério Público, que pode, é constitucional. Tá, mas e aí a magistratura? Quem é que está tentando aí para ser magistrado? Não pode. Por que não pode ainda? Porque a resolução 75 de 2009 do CNJ não prevê essa questão, tá? Então não pode. Mas para quem vai tentar concurso para o Ministério Público, pode sim. Então os 2 anos, tô nesse tempo aí, tô estudando, e aí eu fiz a pós-graduação, ou se não fiz meu mestrado, sei lá, e aí entra, né, como atividade jurídica e você já conta aí. Lembrando que são 3 anos para o Ministério Público, 3 anos para a magistratura e 2 anos para a Defensoria Pública do Rio, tá? Nos outros estados, se eu não me engano, só o Distrito Federal e Rio de Janeiro que são 2 anos. O resto todo vai de acordo com essa resolução aí do CNJ, a Defensoria, enfim, e aí são 3 anos por completo, tá? Então, é constitucional sim e vale como atividade jurídica, tá? Já tem previsão lá na resolução do Ministério Público. No CNJ não tem nada, então a magistratura não entra nesse tema, porque o CNJ não previu nada sobre. E Defensoria Pública, a gente já tem o próprio edital, que já diz que pode sim, Rio de Janeiro, e já previa antes, muito antes disso, tá? Então, a gente vai para o próximo caso, que é direito administrativo, né? O que traz? O município pode obter certidão positiva com efeitos de negativa quando os débitos são da Câmara Municipal, né? E não do Poder Executivo. Decide o nosso plenário lá do STF, foi um julgado de agosto de 2020 e foi tema de uma repercussão geral 743. Bom, por que é possível o município obter a certidão positiva de débitos
com efeito negativo. Porque quando a Câmara Municipal do mesmo ente possui débitos com a Fazenda Nacional, tendo em conta o princípio da antecedência subjetiva das sanções financeiras, isso é permitido, né? Por exemplo, esse caso foi o seguinte: foi a Câmara Municipal de São João de Coroa Grande, lá de Pernambuco, possuindo umas pendências junto à Fazenda Nacional, União, né? Em razão disso, o município de São João de Coroa Grande foi lá e ficou impedido de obter a sua certidão negativa de débitos, né? A CND. E como consequência, não conseguiu receber repasses de verbas federais. E aí, o município ajuizou uma ação contra a União, alegando assim: olha só, o Poder Executivo Municipal errou, tá? Não poderia ter sido punido em razão do descumprimento lá da Câmara de Vereadores, que é o Poder Legislativo Municipal. Ou seja, o Poder Executivo ele não pode ir lá ser punido por conta da Câmara de Vereadores que não fez o seu trabalho correto, tá? E aí vocês vão pensar assim: ah, Fernando, tem um 109 da Constituição Federal. Então vamos pegar esse 109 e vamos dar uma olhada. Que diz: aos juízes federais compete processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessados na condição de autoras, réis, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho, tá? E aí vocês vão falar assim: ah, mas também tem a súmula 46 da AGU, que ela vai dizer: será liberada da restrição decorrente da inscrição do município, o CIAF ou CADIM, à prefeitura administrada pelo prefeito que sucedeu o administrador faltoso, quando tomadas todas as providências objetivas ao ressarcimento ao erário, beleza? E aí tem o STJ, né, nesse meio, né, que comunga também desse entendimento, né, lá da súmula 46, enfim, e aí ele vai dizer assim: exigindo sempre que a gestão sucessória tenha tomado as providências cabíveis à reparação dos danos eventualmente cometidos. E aí saiu a súmula 615 na época, né, que vai dizer assim: não, vamos pegar aí para a gente dar uma olhada, tá? Vamos lá. Não pode ocorrer ou permanecer a inscrição do município em cadastros restritivos fundada em irregularidade na gestão anterior, quando na gestão sucessora são tomadas as providências cabíveis à reparação dos danos eventualmente cometidos, tá? E aí, por aplicação do princípio da antecedência das obrigações e sanções, o Poder Executivo ele não pode ser penalizado, né, por inadimplência do Poder Legislativo Municipal, tá? Então, se precisa da certidão positiva com efeitos negativos, tem que ter, tá? Não pode ser penalizado o Poder Executivo pela Câmara Municipal. E aí, essa ação foi julgada, né, procedente, e aí o município tem o direito de obter uma certidão positiva com efeitos negativos e de receber o repasse federal, que é tão importante ao tema dessa discussão toda, tá? A gente vai passar para o próximo caso.